TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, começa agora o programa Janela do Céu. Estamos aqui com a presença da nossa irmã Carmen Lopes de Cachoeira do Sul para contar um pouquinho da sua experiência de vida, de como o Senhor trouxe uma grande libertação na sua vida a respeito da depressão, né? Esse mal que invade o nosso coração, que quando menos nós esperamos, nós vemos muitas pessoas acometidas dessa doença porque estão sem a presença de Deus nos seus corações, precisam de uma experiência real com Cristo. E nós precisamos levar essa verdade que Jesus Cristo é que liberta, que Jesus Cristo tem a solução e é o único caminho, é a única verdade, a única vida, e é Ele que dá o sentido para cada um de nós. E hoje nós estamos aqui para que ela possa compartilhar um pouquinho da sua experiência com todos nós. Mas antes eu convido a todos a lermos um versículo que está no livro de Salmos, no capítulo 51 e no versículo 10, que é um salmo muito conhecido, que fala a respeito da experiência de Davi com o arrependimento que ele teve. É um versículo que Deus, ele mostra que nós precisamos dessa restauração da nossa alma, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, que o Senhor possa produzir, nós precisamos pedir para que o Senhor nos dê um coração puro e renovar dentro de nós um espírito inabalável que está sempre firme na presença de Deus. Tudo bem, irmã Carmen? Amém. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Nós queremos saber a respeito da tua experiência de vida, né? Como que você recebeu essa libertação, mas podia contar um pouquinho sobre como foi a tua vida antes de Jesus e como que tudo aconteceu. Amém. Eu conheci Cristo há uns 21 anos atrás. Eu tinha, através de uma amiga, me convidou para ir num grupo familiar. Num grupo familiar que tinha no bairro Noêmia, né, que eu morava lá na época. O meu filho mais velho, o Douglas, tinha 6 anos. E eu tive um aborto espontâneo. Então, ela foi me visitar, né, depois dessa perca, e aí me convidou para ir, viu que eu fiquei bem abalada com a perca do bebê. E aí me convidou para mim em um grupo familiar, e aí eu comecei a frequentar um grupo que tinha no CTG lá na Noemi. E aí comecei a minha vida com Deus assim, né? Através, assim, que eu fiquei muito machucada, porque eu queria muito esse filho, eu só tinha um filho, né? E eu sempre tive um sonho de ter um monte de filho, né? E a casa cheia. Eu queria a casa cheia e eu sempre sonhava, porque a minha mãe teve 7 filhos, né? E vivos hoje, na época eram 5 filhos, mas ela teve 7 filhos. Então eu queria uma mesa onde botasse todos os filhos ali em volta daquela monte de mesa, né? E aí, através dessa amiga, eu conheci o Senhor. E aí comecei a frequentar a igreja e fui me aprofundando, fui buscando, assim. E o que você sentiu nesse momento, assim, de receber a Cristo? Eram os teus primeiros passos, logo já o que preencheu no teu coração? Eu buscava, assim, a cura, né? Porque, e aí depois, mais adiante, o Douglas teve vitiligo e foi curado também, né? O Senhor curou ele, que aos médicos todo mundo dizia que não tinha cura, né? E eu vi ele com 6 anos de idade tomados de vitiligo, né? Ele já era branquinho, não aparecia muito, né? Porque ele é bem branquinho que nem eu. Mas aquilo foi com que me firmou e me buscou, assim, me alicerçou mais, assim, no Cristo, né? Porque ele tomava uns remédios e os remédios começaram a fazer mal. E aí um dia eu fui num culto e eu entreguei ele pro Senhor, né? Que eu não ia dar mais medicações para ele, que Jesus ia curar. E aí na época eu me lembro que eu quase apanhei da mãe, né? Porque meu marido ficou louco, minha sogra, então nem se fala. Então, assim, foi uma decisão, sabe, assim, que eu tomei e entreguei ele pro Senhor. E aí foi onde o Senhor fez a obra. Ali foi o primeiro, como é que eu vou dizer,
a manifestação de fé, sabe, que eu tive, assim, e que Deus me mostrou que Ele podia curar e podia restaurar, assim como tinha me curado também, né, daquela tristeza, daquela que eu tinha perdido aquele bebê, e depois, mais adiante, o Douglas, né, que curou de vitiligo. Que bênção, né? A gente tem que exercitar a fé, todos nós, né? E às vezes a gente esquece que a gente tem um Deus tão poderoso e a gente recorre a tanta coisa antes do Senhor, né? E Deus, ele tem tudo nas mãos, né? O poder de fazer qualquer coisa. E essa experiência te mostrou que Deus funciona. Aí Deus me mostrou que Ele podia todas as coisas, né? E aí depois, mais adiante, aí nessa época ia só eu na igreja. E aí foi onde meu marido começou a frequentar comigo, Adriano, né? Só que ele mas era aquilo, ele ia quando ele queria, ele ia de vez em quando, né? E aí eu lembro uma vez que, assim, eu não trabalhava ainda, e aí a gente passava por bastante privação, assim, sabe, das coisas, só ele trabalhava e coisa na época. E aí eu me lembro que um dia eu fui num grupo familiar, fui num grupo que era uma vez por semana lá, e aí eu saí de casa e ele disse assim pra mim, que Deus é esse que tu busca, que nos falta tudo dentro de casa. E aí eu disse assim, olha, mas eu tenho um Deus poderoso que vai nos suprir. Só que tu tem que te entregar, assim como eu tô buscando, tu também tem que te entregar. E aí foi assim, eu sei que a semana que eu tinha grupo, na época eu não frequentava ainda a igreja, e aí foi quando ele me colocou aquilo, sabe, assim, e eu fui e me ajoelhei naquele grupo e chorei muito, sabe, porque aquilo me doeu, sabe. E eu já comecei a imaginar, bom, mas é verdade, né? Como é que eu tenho um Deus? Sabe? Aí começou a me colocar dúvida. E aí eu cheguei nos pés do Senhor e o Senhor disse... E aí eu me lembro que eu tinha comprado uma palavra que dizia, não lembro onde é que diz, que dizia assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aquilo me doía, porque eu ia sozinha e ele nunca ia comigo, né? Muito difícil ele ir. Quando ele ia, assim, ele ia resmungando, brigando, sabe, assim, não ia de má vontade. E aquilo me doía, porque eu olhava para todas as famílias, e todas as esposas, tinha o marido do lado, tinha os filhos do lado, e eu ia sozinha, só eu e o Douglas, sabe. Mas eu com uma fé, sabe, assim, o Senhor sempre me renovava, eu caía, mas o Senhor me levantava, eu caía, o Senhor me levantava e me mostrava, sabe, que Ele podia ele podia mudar a minha vida e podia tocar no coração dele e restaurar, né, a nossa casa e nos suprir em tudo que precisava. E aí eu fui buscando, fui me alimentando, e aí Deus começou a mover, sabe, assim, aí eu já arrumei um emprego, aí já comecei a trabalhar, o Douglas começou a ir para a escola, então as coisas foram melhorando, sabe, aos poucos. Mas eu sempre com aquele sentido, mas eu queria que meu marido do meu lado, né. E assim foi por um bom tempo, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, sabe o momento oportuno, né? De ganhar ele, assim como ganhou, né? E hoje ele está conosco, né? Irmã Carmen, como foi que começou esses sentimentos da depressão e que você foi sentindo isso e como que isso aconteceu na tua vida? Eu perdi minha mãe, o Senhor recolheu, né? Porque eu não perdi, ela tá lá, um dia a gente vai se encontrar. Mas a minha mãe faleceu em 2010. Em 2012, faleceu meu irmão também, né? Minha mãe morreu de câncer no tumor cerebral. Meu irmão morreu de problemas de saúde, assim, ele tinha HIV. E ele descobriram, aí morreu a mãe, né, dos meninos, primeiro. E dali uns meses, assim, ele morreu em novembro, ela morreu em junho e ele morreu em novembro, né? O Senhor recolheu em novembro do mesmo ano, de 2012. Então, assim, ó, aquelas percas, vamos dizer assim, né? Aquilo me abalou muito, sabe? E aí, o Senhor me deu o João, né? Que foi a coisa melhor que o Senhor me deu, né? Foi meu Joãozinho. Mas eu fui, tipo assim, sabe, foi acumulando coisas, assim, sabe? E aí... Vamos contar um pouquinho do João para aqueles que estão nos assistindo, né? Não sabem da história. O João veio para mim quando meu irmão faleceu, em 2012. Ele tinha 3 anos e meio. Na verdade, eu ia ficar com os dois, só que nessa função, o outro menino, João Pedro, escolheu ficar com a outra tia. E aí o João Vitor ficou comigo, tinha 3 anos e meio. E aí foi quando o Senhor me deu ele para mim, né? E aí me adotou como mãe e eu como filho, né?
E foi, tipo, a gente nem tinha um convívio, né? Mas, tipo, ele me escolheu como mãe e eu escolhi ele como filho. Botou o olho e essa aí, vamos lá. E aí o Senhor me deu o Joãozinho, né? Que foi uma bênção na minha vida e que acho que até por tudo isso que eu passei, o Senhor me fortaleceu, me deu graça, né? Para mim olhar para ele e pensar, não, ele precisa de mim, né? E aí foi o que o Senhor me deu, o Joãozinho. E aí, decorrer dessas situações todas, aí pedi, a minha mãe faleceu, meu irmão, minha cunhada. E aí, situações assim dentro de casa também, né? Que eu buscava o Senhor, o Adriano também não buscava. Então, eram muitas brigas, muitas confusões. A gente se magoava demais. Eu já não tinha mais o convívio como esposa e marido, né? Dentro de casa. Eu nem gostava que ele chegasse em casa. Ele saía de 6 horas da manhã, ele só voltava 10 horas da noite. E quando ele chegava, ele me fechava dentro de casa, eu e o Joãozinho. Então, porque eu não gostava, sabe? Assim que ele chegava, porque ele só brigava, só reclamava, era aquele brigueiro. Então, assim, nós se encerrava, porque era um jeito de eu de eu me botar num casulo, para que, sabe? Às vezes ele dormia dentro do quarto, às vezes não. Assim, a gente meio que estava meio separado. A gente vai se fechando, se amargurando. E eu tava muito amargurada, muito ressentida, sabe, com ele, assim, às vezes até ele nem chegava para brigar, mas para mim já era uma briga, já era uma ofensa, tudo aquilo que ele falava era uma briga, uma ofensa. Então, porque eu tava muito ressentida por muitas coisas que eu passei, assim, sabe, por muitas palavras duras que ele me dizia, ele não conhecia o Senhor, ele bebia. Então, assim, ó, ele nunca me bateu, mas ele dizia palavras duras que, entendeu? Que me magoavam. E eu fui guardando aquelas coisas, fui guardando toda essa função das percas da minha mãe, do meu irmão. Era um irmão que eu amava muito, que nós éramos em 35, mas era o meu irmão que eu mais amava, sabe? Era aquele. E que era o pai dos guri. Então, eu senti muito isso. E aí eu fui me fechando com todas essas situações, né? E o Douglas também, era uma época que o Douglas estava dando muito trabalho, ele estava completamente no mundo. Então, assim, e o Adriano apoiava essas situações, e as nossas brigas maiores eram em função disso, sabe? Porque ele apoiava vamos dizer, as coisas erradas que o Douglas fazia. E aquilo eu dizia, mas tá, né? Então, as nossas brigas eram em função disso. Mas, né? Então, foi assim, sabe? Assim, que foi crescendo aquela... E aí eu fui me afastando de Deus, né? Aí eu parei de ir nos cultos. Eu tive um mês afastado da presença de Deus. Eu já não orava mais, porque eu achava como é que eu vou dizer? Como é que eu estou na presença de Deus há tantos anos, estou buscando e eu não consigo, não vejo melhora dentro da minha casa, dentro da minha família, né? E aí eu fui me fechando, fui me afastando de Deus. E aí o inimigo entrou por conta, né? Aí eu comecei a trabalhar à noite e eu deixava o João com o Douglas. O Douglas trabalhava de dia ou de noite e ele ficava com ele. Então, assim, aí eu fui trabalhar de noite, aí eu me afastei totalmente de Deus, né? Não lia mais a palavra, não tinha mais comunhão com Cristo. E foi aonde o inimigo entrou, né? A brecha Aí eu comecei a me isolar, me fechar. Aí foi pior de tudo, né? A gente fica numa escuridão. Isso, já não via mais resultado. Eu, pra mim, tanto fazia. Se ele saía, se ele chegava, se ele vinha, se ele não tava. Que eu me firmava mesmo, era eu e o Joãozinho, sabe? Que nós entrava pro quarto, nós assistia TV, mas assim, ó, fora da presença de Deus, sabe? Eu não lia mais a palavra, não tinha mais comunhão com Deus. E aí o inimigo foi que entrou, sabe? Eu já não tava mais, eu já não gostava mais de estar na presença de Deus. E aí foi onde Aí o Adriano começou a ver, assim, que eu tava... eu não sei te explicar o que ele sentiu, porque até hoje eu não perguntei pra ele. Mas eu acho que ele começou a perceber que... Aí me deu uma crise. Me lembro que me deu uma angústia, uma coisa muito ruim, assim. E aí eu morava perto da Fena Rosa ali, tinha uma doutora, a doutora Márcia ali. E aí eu marquei uma consulta e eu contei pra elas, olha, eu tô sentindo assim. E eu comecei a emagrecer, eu perdi peso. Eu fiquei envelhecida, assim, sabe? Eu não tinha mais vontade de viver, eu não tinha mais vontade de mais nada. E aí eu cheguei pra ela e disse pra ela, doutor, tá acontecendo isso, isso, isso. Mas o que tá acontecendo? Eu disse, eu tô triste, não quero mais viver, não sei o quê. E ela falou assim, mas tu tem o João, tu precisa
o João precisa de ti. Eu disse, não, mas eu não quero mais viver, não quero mais nada, disse pra ela. Aí ela foi e começou a me tratar. Ela disse, olha, tu tá com depressão. E aí eu comecei a tomar medicações, né? Só que aquelas medicações me aceleravam muito o coração, né? Me davam umas palpitações assim no coração. E aí eu fui um dia e disse pra ela, olha, não tá adiantando esse remédio. E eu não durmo. Aí ela me passou pra toda a faixa preta aquela. Aí comecei com aquela remédio. Eu comecei a tomar um monte de remédio. Aí uma semana era um, outra semana era outra. E o Adriano começou a se assustar. E o Adriano começou a me acompanhar, né? Aí ele ia comigo no médico, o Douglas também. E aí um dia ele saiu. Depois do almoço eu deitava com o João. Não me lembro, acho que o João não estava na escola aquele dia. Tinha ido pra escolinha. E aí o Adriano disse pra mim, eu já nem fazia comida, não cuidava da casa, não fazia mais nada, sabe? Eu só dormia. De noite eu passava variando, não dormia, e de dia eu dormia. Porque aí, em função que eu não dormia de noite, eu dormia de dia, tava trocando, sabe? Aí eu me lembro que ele veio em casa ao meio-dia, trabalhava no SEAC de manhã e de tarde ele ia pro posto. E ele veio em casa, me deu o almoço, porque eu nem saía do quarto mais. E aí o quarto era o meu refúgio. Aí eu ficava só dentro daquele quarto, eu só saía dali de noite, quando ele chegava, que ele ia comigo tomar banho. Para tomar banho era uma função. Porque eu pensava o dia inteiro no banho. Coisa, né? Uma pessoa o dia inteiro pensava, até tal hora eu tenho que tomar banho. Mas eu pensava, eu não vou tomar banho sozinho. Porque aí aqueles espíritos começavam a me perturbar, me dar medo. E eu não conseguia ir pro banheiro. E eu não ia sozinha. Aí eu te esperava ele chegar. E aí ele ia comigo pro banho. E aí aquele dia ele veio e me deu o almoço. Disse pra mim, tá, agora eu vou trabalhar. Tu fica aqui quietinha que o Douglas já tá chegando. E eu pensei, agora sim ele vai sair. E eu, peguei, do jeito que eu tava, irmã. Só vesti um calçado, peguei uma jaqueta, porque era um dia muito frio. E aí eu me enveredei pro lado da ponte do Fandango. E aquele dia eu decidi, não, agora eu vou acabar com a minha vida. Porque eu não aguento mais sofrer. Não aguento mais essa vida. Não quero mais viver. E agora eu vou dar um fim. E aí eu fui. E aí desci, não sei como, aquilo ali, a descida do quartel e me fui. Passei a primeira ponte. Quando eu passei a primeira ponte aqui na saída de Cachoeira, e aí eu olhei para baixo, e aí não sei se foi o Senhor ou se foi o Satanás, o que foi. Eu sei que eles disseram assim para mim, não te atira daqui, porque aqui tu só vai te quebrar. Te atira daquela lá, que daquela lá não tem escape. Aí eu pensei, isso é verdade, aqui eu olhei, ainda tinha uma aguinha ali, um pouco até areia, e eu pensei, não, é verdade, eu vou só me quebrar, eu vou me atirar daquela lá. E aí eu ia indo. E aí, no caminho, passou um irmão por mim, na verdade. Eu tava assim, sabe quando tu tá cega, determinada? Eu tava determinada, eu só me lembro de ver esse irmão. E aí ele passou por mim, ele e a esposa. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha ido a Porto Alegre fazer um exame na esposa e estava vindo para Cachoeira. E aí, naquele momento, eu vi quando ele passou por mim, assim, sabe? Mas aquilo foi muito rápido, de carro, e eu tava a pé, né? E eu olhei assim, era ele, e segui. E aí ele entrou em contato com outro irmão. E aí o irmão foi até onde eu tava. E aí quando ele chegou perto de mim, assim, ele me chamou de longe, sabe? Ele parou o carro longe, atrás, assim, pra não me assustar, talvez, né? Não sei. E eu segui. Nem vi aquilo. Quando eu segui, ele desceu do carro e saiu correndo atrás de mim. E dizia, irmã, espera aí. Me veio e me deu um abraço. Quando ele me deu aquele abraço, irmã, eu caí. Sabe, quando tu cai em si, eu disse... Ele perguntou o que tu ia fazer. Eu digo, eu ia terminar com a minha vida. Eu vou acabar com a minha vida. Ele disse, não, vamos entrar pro carro. E aí eu não queria. E aí o irmão disse, não, vamos. E ele me colocou dentro do carro e me levou para casa. E ali ele me ministrou, né? Que eu não podia tirar minha vida, mas isso tudo eu já sabia, entendeu? Mas aquele momento ali, ele disse, irmã, tu vai dar um fim na tua vida, tu vai para as trevas exteriores, né? Então assim, ali eu tive realidade do que eu ia cometer, né?
E ele disse: o João precisa de ti, a tua família te ama. E ali eu vi, assim, o amor de Deus, né? Que socorro, hein? Na hora Deus trouxe o livramento. Mas assim, ó, faltava poucos passos. Acho que uma quadra, eu acho, pra mim chegar na ponte do Fandango mesmo. E ali não ia ter carro, porque não tinha ninguém, né? Nem tinha a ponte antiga, né? Nem tinha aquele acesso dos lados ali, como tem agora, né? Que tu ainda tem como chegar mais rápido na pessoa. Não tinha. Ali onde qualquer espaço ou pedacinho que eu chegasse, eu já terminaria com a minha vida, né? Porque ia ser muito rápido. E foi uma coisa bem, bem tremenda, assim, sabe? Porque Deus agiu na hora certa. Mais um pouquinho, o Senhor já não... O inimigo já tinha roubado a minha vida, né? Porque eu creio que foi um próprio Deus, né? Que colocou o irmão ali naquele momento oportuno para mim não cometer essa besteira com a minha vida, né? Deus tem um propósito, né? Por isso que a irmã tá aqui e o Senhor tem muitas coisas para realizar, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. E como nós precisamos ser gratos, né? Que Deus cuida de tudo e sabe como trazer esses grandes livramentos na nossa vida. Nós já voltamos. Janela do Céu.